etapa do Rotas, a gente segue mostrando o Tocantins para os tocantinenses. Nossa primeira parada da edição do Rotas Tocantins 2026 é em Pedro Afonso, cidade que fica na região central do estado, cerca de 170 quilômetros da capital. Conhecida como a Joia do Tocantins, a cidade possui belas paisagens e é importante para a história e cultura do estado. Nossa expedição começou com a passagem pelo Museu da Cidade. Estou aqui o Pedro Afonso com o professor Fabrício, aqui na porta do museu, onde ele vai mostrar onde toda a história, onde começou a cidade, é a história aqui de Pedro Afonso, para nós aí conhecermos aí e mostrar para vocês essas coisas que são importantes para o tocantinense e para o Brasil, conhecer a história do Tocantins. Seja bem-vindo à segunda cidade mais tradicional do antigo norte goiano. Porto Nacional e Pedro Afonso são as duas cidades que têm um patrimônio histórico e cultural mais representativos do antigo norte de Goiás, né, atual Tocantins, e a gente vai entrar aqui um pouco para conhecer essa história. Vamos lá, gente? Pedro Afonso, primeiro, Frei Rafael de Tagil foi o padre que chegou em Pedro Afonso, né, em 1847. A nossa cidade é da época do Brasil Império e homenageia o segundo filho de Dom Pedro II, que é o príncipe Pedro Afonso. O primeiro varão, que seria o herdeiro do trono, que era o Afonso Pedro, morreu no Rio de Janeiro. Ele teve o segundo filho, que foi Pedro Afonso, e Pedro Afonso também veio a falecer, o que fez com que Dom Pedro II entrasse numa depressão profunda e foi uma das causas do fim do Império Brasileiro. Foi a morte do príncipe Pedro Afonso. Essa espada aqui, eu vou deixar o senhor tocar aqui, é uma espada rara. No Brasil, é da época do Brasil Império, homenageando o filho de Dom Pedro II. Pedro Afonso tinha um colecionador chamado Dionísio, ele colecionava antiguidades. Ele ia no Rio de Janeiro, né, e comprava antiguidades. E dentre as antiguidades que ele comprou essa espada original da guarda de Dom Pedro II. Temos 4 no Brasil nesse exemplar. 3 no Museu Imperial de Petrópolis, no Rio de Janeiro, que é a cidade imperial do Brasil, e a 4ª aqui em Pedro Afonso, uma espada original, que pertence à guarda de Dom Pedro II, tá? Aqui, ó, P2, Dom Pedro II, a coroa imperial e as folhas de café, que era a cultura econômica predominante na época. Espada raríssima. Pertence à história nacional, né, com repercussão internacional. História Brasil e Portugal, continente americano, continente europeu. É uma espada, no mínimo, o lance inicial dela aí, a gente parte hoje de R$100 mil, uma peça dessa. É mesmo? É caríssima essa peça. E pesada. É o museu que mais tem peça da época do Brasil Império no Tocantins, é o nosso. Então nós temos tudo aí da época do Brasil Império, colônia, sabe? Nós temos um exemplar bem raro aqui, sabe? Aqui tem fotos da cidade, aqui é uma cidade muito relacionada aos barcos. A cidade fica entre rios, né? Nós temos barcos, embarcações, canoas. Aqui que você vai entre rios? Nossa cidade é uma ilha, fica no meio do rio, entendeu? No meio entre rios. É uma ilha. Rio do Tocantins, que o senhor chegou, aí tem a cidade, aí tem o Rio do Sono, que nasce lá no Jalapão. E a nossa cidade teve um fato interessante na história nacional do Brasil. A nossa cidade teve uma coisa peculiar, que aconteceu só aqui. Em 1968, a nossa cidade era abastecida pelos jegues, né? Tinha as tropas de jegues, onde tinham os condutores. E esses condutores deixavam água nas residências da elite da cidade. Então, todo mundo recebia água através do jegue, nas casas. Quando foi em 68, no auge da ditadura militar no Brasil, do regime militar, houve um ato pomposo onde os jegues foram libertos. O que era essa liberdade? A cidade passou, em cada rua, ter um chafariz. Então, as pessoas iam lá com balde, pegavam água e levavam para sua casa, né? E aí os jegues fez um ato público, veio a Banda Nacional do Rio, né? Teve a cobertura pelo Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, né, na época, e aí colocou milho, serviu milho e colocou nas fêmeas um chapéu. Então foi um ato pomposo, com banda, com convite para todas as autoridades da época, né? E aí essa frase, liberdade para os jegues, temos água em profusão, ou seja, água em grande quantidade. Então isso aqui foi uma revolução. Nosso objetivo é mostrar na televisão o Tocantins, a grandeza do Tocantins, a força do Tocantins, a história do Tocantins, para poder nós cada vez mais colocarmos o Tocantins para o Brasil e para o mundo, né? Então, essa é a ideia que a televisão está, nós fazemos Rota Tocantins, e está convidando aqui, agradecer a você deixar nós chegarmos aqui, abrir, você mostrar essa história para nós, para enriquecer vocês, a história, e também o povo tocantinense e o povo de fora poder entender a grandeza do Tocantins, como é que foi construir as cidades, a importância de cada uma delas. Por isso nós estamos com Rota Tocantins para isso. Eu que agradeço a você.
nossa equipe conheceu também a praça principal e a igreja matriz. Um local emblemático para Pedro Afonso. Aqui é o Marco Zero, professor, aqui foi onde começou a história da nossa cidade, e aqui a história do Tocantins também passa por esse local. Ruas históricas, patrimônio edificado, então aqui nós estamos no coração do centro histórico de Pedro Afonso. Importante mostrar para o tocantinense que o Tocantins tem história, e nós temos que mostrar isso, né, para a população e para fora daqui também, para o Brasil todo, entender o estado do Tocantins, que é novo, mas com uma história rica, antiga, de pessoas que foram importantíssimas para que estivesse hoje nós falando. Exatamente, e o senhor está numa cidade privilegiada, onde temos 2 rios banhando a cidade. Eu sei, isso é muito bom, e que eu já vim pescar muito. Isso aí.